Olá, a Comissão de Seguridade Social e Família aqui da Câmara aprovou o projeto de lei 6114 de 2019, que destina até 1% dos recursos arrecadados pela União com a venda de petróleo extraído do pré-sal para políticas de aquicultura e pesca dos estados e municípios. O projeto aprovado pela Comissão de Seguridade passa a permitir que, além das despesas previdenciárias, o excedente do pré-sal também possa ser usado em ações de pesca e aquicultura nos estados e municípios. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, que foi o relator do projeto na comissão. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pela gentileza de ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez que eu tive a Câmara. Obrigado, deputado. O senhor poderia começar nos falando aí os principais pontos do projeto e os benefícios que ele pode trazer, em especial para quem trabalha aí com pesca e aquicultura. Então, eu queria destacar que você sabe que o pré-sal, a maior riqueza, a maior descoberta de reserva petrolífera nesse século, né? E é importante que esses recursos sejam aplicados em políticas públicas que visem potencializar a melhoria na economia, no âmbito social, no âmbito da saúde, no âmbito da qualidade de vida da população. Então, nós precisamos que recursos do pré-sal sejam utilizados para garantir a aposentadoria, contribuir com os fundos de pensões, investir na saúde e na educação, e acrescenta-se uma outra área, que é o fomento das áreas de pesca e aquicultura. O Brasil é um país que tem, pela sua própria natureza, um grande potencial. Nós temos um litoral gigantesco, todo ele possível de ser aplicado na pesca. Nós temos uma reserva hídrica fabulosa, né? Diversas bacias que reúnem um contingente potencial para a pesca e para a aquicultura também fantástico. Precisa de estímulo governamental. Nós já tivemos algumas iniciativas em governos, especialmente nos governos Lula e Dilma, e essa proposta surge com um potencial também muito interessante. No momento, inclusive, ela aponta no momento, inclusive, que o que a gente está vendo nos últimos anos é o oposto. É destruir todo o potencial de vetor de desenvolvimento econômico que o pré-sal permitiu. Com ele, nós chegamos a desenvolver a indústria naval, a indústria metalúrgica, as nossas universidades, mas, infelizmente, tudo isso tem sido perdido nos últimos anos. E só para, antes de passar para outra pergunta sua, não perder a oportunidade de lembrar, é bom lembrar que disseram que não existia o pré-sal. O Brasil mostrou o oposto, a reserva de petróleo do pré-sal. Depois disseram, não, tem, mas não tem tecnologia para retirar o petróleo de lá. Nós desenvolvemos aqui, com os nossos cientistas, com as nossas universidades, com a Petrobras. E depois disseram, tudo bem, você vai conseguir tirar, mas vai sair tão caro que não vai valer a pena explorar. E aí você vê o resultado. Nós temos hoje um dos preços mais baratos de barril de petróleo do mundo. Tão barato que a diferença entre o custo para extrair o petróleo e o preço que botam na planilha para vender o combustível final para o consumidor está levando aos bilionários acionistas da Petrobras ficarem trilionários com a maior distribuição de lucros e dividendos de uma empresa na história. Estão roubando da população brasileira, eu vou Robin das Versas, estou tirando da população brasileira a riqueza do pré-sal, estou tirando da população brasileira dinheiro, pagando combustível artificialmente com valores muito caros, que não deveria ser, para dar a uma elite, um pequeno grupo, maior riqueza ainda. É coisa desse governo Bolsonaro, o governo genocida, o governo que não se preocupa com a vida e com a saúde da população brasileira. Perfeito. O senhor já começou a responder a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor, mas é na linha do que o senhor começou. Faltam políticas públicas aí para essa área de ajudar os pequenos pescadores, na avaliação do senhor? Claro, né? Claro. Olha, vou dar um exemplo de que é possível fazer muito mais, porque nós já fizemos em áreas
semelhantes e até na própria área, né? A política de defesa, você sabe disso, né? Permitiu, você tinha um contingente grande de pescadores que, no período da reprodução da lagosta, no período de reprodução de diversas espécies, ou eles atentavam contra a reprodução dessas espécies ou ficavam sem receita, sem fonte de recursos para sustentar suas famílias. Foi implantada uma política de viabilizar recursos financeiros para os trabalhadores da pesca nesses períodos em que eles precisam ficar parados para que não levem de forma irresponsável à extinção ou à redução dessas espécies no período de reprodução. Essa é uma política pública fundamental, né? Viabilizar recursos financeiros para capacitação, para equipamentos, para modernização, para financiar equipamentos e a frota, isso é outra política pública fundamental. Na área da agricultura familiar, nós fizemos muito isso. Nós criamos políticas públicas para financiar a produção, para viabilizar a modernização e adequação dos recursos, estimulando a agroecologia, estimulando a agricultura orgânica, e colocamos recursos para a compra da produção e para a distribuição para a população mais carente. Isso tudo acabou. Essa semana eu estava discutindo sobre o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que inviabilizou hoje, com a falta de recursos, uma política tão importante. Uma área como essa da pesca, ela é passível também de algo semelhante, um programa desse tipo de aquisição de alimentos, que você faça a compra do pescado, dos pequenos pescadores, e seja utilizada essa pesca, por exemplo, na merenda escolar, seja utilizada com a população mais vulnerável. É bom lembrar o momento que nós estamos vivendo, né, de fome, de miséria, de desemprego, mais de 30 milhões de pessoas com dificuldade para se alimentar no Brasil. Então, nós precisamos fomentar. E essa é uma área que tem um potencial gigantesco, insisto, num país como o nosso. A natureza foi pródiga de muita coisa boa em nosso país, né? Em especial, nós não podemos nos queixar dos nossos mares, dos nossos rios, dos nossos lagos, dos nossos oceanos. O potencial é a fronteira que precisa ainda ser explorada, e essa exploração não acontecerá por acaso. Precisa ter política pública, precisa ter estímulo, precisa ter incentivo. Perfeito. Deputado, o projeto tramita em caráter conclusivo, né, para que quem nos acompanha possa entender, ele não precisa ir a plenário para ser aprovado, bastando passar pela Comissão de Agricultura, Finanças e Tributação e CCJ, né? O senhor está otimista que dá para aprovar esse ano ainda, considerando que é um ano eleitoral mais curto? Olha, é difícil. Aqui nessa casa, aprovar rápido, coisa que preste, coisa boa, coisa para o povo brasileiro, é muito difícil. Se fosse para tirar dinheiro do pobre e botar para a elite, isso podia entrar em regime de urgência e ser aprovado no plenário, como tem acontecido, né? Há poucos dias você viu aqui, aprovar em caráter de urgência entregar a única casa de um cidadão, de uma família que se endividar, acabando a imperabilidade da casa de moradia da família. Isso é um absurdo, uma tragédia. E aprovou rapidinho na Câmara. Agora nós estamos nos empenhando, vamos trabalhar para que a gente possa fazer uma das raras exceções desse ano aqui na Casa. Na verdade, destes 4 anos de governo de destruição nacional do governo Bolsonaro, a maioria dos projetos aprovados aqui é para destruir direitos trabalhistas, destruir direitos previdenciários, cortar recursos da saúde, da educação, da agricultura familiar, acabaram Minha Casa Minha Vida, acabaram Luz para Todos, estão destruindo as empresas públicas, entregando o patrimônio nacional, mas quem sabe a gente não consegue aprovar uma coisa boa nessa área aí de estímulo à pesca e agricultura, na linha, inclusive, de ajudar no combate à fome, de redução da miséria, de distribuição de renda. A perspectiva é essa, não é trabalhar para os grandes grupos multinacionais da pesca, é fazer o que a gente aprendeu a fazer com a agricultura familiar, fazer também com a população que mais precisa e que trabalha na pesca, na mariscagem, na agricultura. Tem muito a ser feito, e o Brasil precisa alimentar sua população, gerar emprego e distribuir renda.
Ok, deputado, muito obrigado aí pelos esclarecimentos prestados, obrigado aí pela presença no programa. Eu que agradeço. Parabéns ao trabalho da TV Câmara. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, sobre o projeto de lei 6114 de 2019, que destina até 1% dos recursos arrecadados pela União com a venda do pré-sal para políticas de aquicultura e pesca dos estados e municípios. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.